Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje a gente vai mergulhar em um dos maiores enigmas do universo. Um mistério que, por mais que a gente ache que conhece, continua desafiando tudo o que sabemos sobre a realidade: os buracos negros. Todo mundo ficou de queixo caído com aquelas imagens, né? Aquele anel de fogo brilhando no escuro do espaço. Virou um ícone da ciência. Mas, por mais incríveis que sejam, essas fotos escondem um segredo, um mistério profundo. Na verdade, elas mostram o quanto a gente ainda não sabe sobre o que de fato existe no coração desses gigantes cósmicos. Então, para entender essa história, a gente vai seguir os passos de uma verdadeira investigação. Primeiro, vamos olhar para as provas que já temos, as famosas fotos. Depois, vamos entender qual é o problema teórico que elas não conseguem resolver. Aí, a gente vai conhecer os suspeitos, ou seja, os modelos alternativos que tentam explicar o mistério. Vamos ver a ferramenta incrível usada nessa investigação, o que as pistas nos dizem até agora e, finalmente, para onde essa busca fascinante está nos levando. Bora começar então pelo que todo mundo conhece, aquelas imagens que fizeram história capturadas por um telescópio que é literalmente do tamanho do nosso planeta. Em 2019, o mundo parou para ver. Foi a primeira vez que a gente conseguiu fotografar um buraco negro, aquele monstro no centro da galáxia M87. Foi um feito histórico. 3 anos depois, em 2022, a mesma equipe do Event Horizon Telescope, o IHT, nos deu de presente a foto do nosso vizinho supermassivo, o Sagitário A, bem no coração da Via Láctea. Mas a pergunta que não quer calar é: o que exatamente a gente está vendo nessas fotos? E aqui está o pulo do gato. Como o professor Luciano Rezola, um dos cientistas do projeto, explica, a gente não está vendo o buraco negro. Ele é, por definição, impossível de ver. O que a gente vê é a silhueta dele, a sombra que ele projeta no gás e na poeira superaquecidos que estão girando ao redor dele, prestes a serem engolidos. É como se fosse o último brilho da matéria antes de desaparecer para sempre. É isso que torna as imagens tão preciosas e, ao mesmo tempo, tão limitadas. Ok, agora que a gente já entendeu o que as imagens mostram, vamos para o que elas escondem. Porque por trás daquela sombra existe um problema gigantesco, um quebra-cabeça que assombra a física há mais de um século. Essa história toda começa lá em 1915 com a teoria da relatividade geral do Einstein. Mal tinha passado um ano, e um cara chamado Karl Schwarz, resolvendo as equações do Einstein, percebeu que elas previam a existência desses objetos bizarros. Mas foi só lá pelos anos 60 que os físicos se tocaram da consequência mais maluca de todas. Bem no centro de um buraco negro, a matemática simplesmente enlouquece. A curvatura do espaço-tempo e a densidade da matéria viram infinito. E esse ponto de colapso total tem um nome: singularidade. Pensa num lugar onde as nossas melhores teorias, a relatividade geral, a mecânica quântica, simplesmente deixam de fazer sentido. Elas quebram. É um infinito na ponta do lápis que, para muitos cientistas, não pode ser a resposta final. É tipo um grande X no mapa da física, uma área desconhecida. Essa situação do professor Stefano Liberati é perfeita. Ela resume tudo. Falar em singularidade é quase como admitir uma derrota temporária. É o jeito que a física tem de dizer, olha, daqui para frente a gente, sinceramente, não sabe o que acontece. E é justamente essa falta de resposta que move os cientistas a procurar alternativas, a imaginar o que mais poderia existir ali no centro. Então, se a singularidade é um problema, quais são as possíveis soluções? Vamos conhecer os principais modelos que estão na disputa para descrever o que os buracos negros realmente são. Dá uma olhada nessa tabela. É como se fosse a ficha dos nossos suspeitos. Na primeira coluna, a gente tem o buraco negro padrão, o modelo clássico de Einstein. Ele tem a singularidade e tem o horizonte de eventos. Nas outras duas colunas, a gente tem as alternativas que tentam consertar o problema. O buraco negro regular, no meio, se livra da singularidade, mas mantém o horizonte. Já o imitador, na última coluna, é mais radical. Ele não tem nem singularidade, nem horizonte. Ele só se parece muito com um buraco negro por fora. E isso leva a gente à pergunta de $1 milhão. Se por fora esses objetos são todos tão parecidos, como é que a gente vai saber qual deles é o verdadeiro? Como é que a gente espia por trás da cortina para descobrir a verdade? A resposta, claro, está na tecnologia. Para resolver um mistério dessa magnitude, você precisa de uma ferramenta à altura. E essa ferramenta é o Event Horizon Telescope. O IHT não é um telescópio só. Pensa nele como uma rede de observatórios espalhados pelo mundo inteiro. Usando uma técnica com nome complicado, VLBI, eles conseguem fazer todos esses telescópios trabalharem juntos como se fossem um só.
É como se cada um fosse um pedacinho de um espelho gigante. E o resultado final? A gente cria um telescópio virtual com o diâmetro do planeta Terra. É o único jeito de ter resolução suficiente para enxergar a sombra de um buraco negro a milhares de anos-luz daqui. Com essa ferramenta super poderosa em mãos, o que os detetives do cosmos descobriram? O que as primeiras pistas revelaram sobre a identidade do nosso suspeito? Por enquanto, o placar está a favor do Einstein. As imagens da sombra, tanto de M87 quanto a do Sagitário A, batem direitinho com o que a teoria da relatividade geral prevê. Mas, e sempre tem um mas importante na ciência, a margem de erro, a incerteza das medidas ainda é muito grande. E o que isso significa? Que os outros modelos, os alternativos, ainda estão no jogo. O caso não está fechado. Mas isso não quer dizer que não teve progresso, muito pelo contrário. As observações do EHT já foram precisas o bastante para eliminar alguns dos suspeitos mais, digamos, exóticos. A chance de a gente estar olhando para uma singularidade nua, ou seja, sem o véu do horizonte de eventos, ou para a boca de um buraco de minhoca, ficou extremamente baixa. E isso, por si só, já é uma vitória e tanto para a ciência. Pessoal, só uma pausa rapidinha aqui. Se essa nossa investigação sobre o cosmos está sendo interessante, por favor, compartilhem o canal e deem o like. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo esse tipo de conteúdo, valeu? Então, se o júri ainda não decidiu, quais são os próximos passos? Como é que os cientistas pretendem, finalmente, botar um ponto final nesse mistério? A busca pela verdade vai continuar por vários caminhos ao mesmo tempo. A ideia é, primeiro, turbinar o EHT, adicionando mais telescópios à rede para ter uma imagem ainda mais nítida. Outra frente é ficar de ouvido nas ondas gravitacionais, procurando por ecos que poderiam indicar que não existe um horizonte de eventos. Também vão procurar por sinais de calor, por mais fracos que sejam, que poderiam vir de um desses objetos imitadores. E claro, enquanto tudo isso acontece, os teóricos continuam criando simulações em computador cada vez mais perfeitas. E essa citação do professor Liberati fecha com chave de ouro. Longe de ser um beco sem saída, esse mistério todo abriu uma fronteira completamente nova na ciência. A gente está no comecinho de uma era de descobertas que pode não só responder o que é um buraco negro, mas talvez nos levar a uma nova teoria da gravidade, uma que finalmente consiga juntar o universo das coisas gigantes com o universo das coisas minúsculas. E agora, a pergunta final fica no ar. Depois de tudo isso que a gente viu, na sua opinião, o que existe de verdade no centro de um buraco negro? É a singularidade infinita do Einstein? É algo totalmente novo que a física quântica vai nos mostrar? Ou é alguma outra coisa que a gente nem consegue imaginar ainda? Deixa sua opinião aí nos comentários.